Nós vamos ler o Salmo de número 1, do verso 1 ao verso 6. Antes, porém, eu quero convidar você para nós orarmos pelos filhos adolescentes, pelos nossos adolescentes. Olha, a fase da adolescência é a fase mais desafiadora da vida, tanto para os pais quanto para os adolescentes. É um desafio. Por isso, coloque o nome de um adolescente aqui para o qual nós vamos estar orando hoje. Hoje é dia de nós orarmos pelos nossos adolescentes. Coloque o nome de um adolescente aqui. Eu vou orar hoje pelo adolescente Isaac, o Isaac, que é filho do Rony, que trabalha conosco. Hoje eu vou estar orando pelo Isaac. E você? Vai estar orando por quem? Qual adolescente ou quais adolescentes você vai estar orando? A palavra de Deus, no Salmo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Hoje eu quero falar com você sobre leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério a leitura bíblica diária. Aí você me pergunta: Josué, por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Por que eu devo praticar essa disciplina espiritual de leitura da palavra de Deus todos os dias? Primeiro, porque a palavra de Deus é o nosso GPS espiritual. É interessante que quando a gente coloca o endereço no GPS e segue direitinho aquela rota que nós colocamos, ele nos leva ao destino, mesmo que nós não conheçamos muito bem o caminho. Salmo 23 diz: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E como nós somos guiados pelo Senhor através da sua palavra. Nós devemos ler a Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Jesus disse a Satanás lá no deserto, quando foi tentado: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como você precisa tomar o café da manhã, assim como você precisa almoçar, assim como você precisa jantar, a fim de nutrir o seu corpo, não é diferente com o seu espírito, não é diferente com o seu homem interior. Você precisa alimentar o seu homem interior, o seu espírito, através da palavra de Deus. Em terceiro lugar, por que devemos ler a palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias? Porque a palavra de Deus é a água que nos limpa. Veja o que está em Efésios 5:26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Sabe, a palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus nos limpa. Eu ouvi algo muito interessante outro dia que aconteceu entre um sábio e o seu discípulo. O sábio disse para o discípulo: Olha, pega para mim aquele cesto de vime
vai até o rio e enche este cesto de água. O discípulo não entendeu muito bem o que o sábio estava pedindo, porque no cesto não para água, cesto de vime. Mas ele foi. Ele foi e tentou encher uma vez, não deu, duas vezes, enchia, o cesto esvaziava, vazava, não é, pelas frestas do vime. Agora presta atenção, ele fez isso 5, 6, 7 vezes, não deu para encher o cesto. Ele voltou. Ele chegou lá com o cesto para o sábio e disse: sábio, não foi possível trazer água, porque quando eu tentava encher, esvaziava, vazava. O cesto é de vime. O sábio olhou bem para ele e perguntou: como estava o cesto quando você o levou até o rio para tentar enchê-lo? Estava muito sujo. E agora? É claro, agora está limpo, de tanto eu tentar encher, fui lavando, agora está limpo. O sábio disse: assim é quando você lê a Bíblia, assim é quando você lê a palavra de Deus. Nem sempre você consegue guardar, mas toda vez que você lê é como água que vai te limpando um pouco mais, vai te purificando, aleluia, vai te limpando um pouco mais. Toda vez que você lê a Bíblia pela manhã, à tarde, à noite, essa água vai te limpando um pouco mais. Em quarto lugar, por que nós devemos ler a palavra, ler a Bíblia todos os dias? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa espada no campo de batalha espiritual. Quando Paulo escreveu aos Efésios, descrevendo cada parte da armadura do cristão, ele disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos em guerra. Viver neste mundo é viver num campo de batalha espiritual. E quando você não tem um compromisso sério de leitura, de meditação e de obediência à palavra, você é um soldado desarmado, desprotegido, desguarnecido. Você se torna uma presa fácil do adversário e do inimigo. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Em quinto lugar, por que devemos ler a Bíblia, meditar na palavra todos os dias? Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. O salmista, no Salmo 119, verso 105, disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É exatamente a palavra de Deus que nos faz andar em segurança. É a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. É a palavra de Deus que joga luz na nossa mente para que a gente não tropece. Preste atenção, a palavra de Deus é luz. Por que devemos ler a palavra todos os dias? Porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. João, capítulo 8, verso 32. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Olha, quantas pessoas, lendo a palavra no presídio, foram libertas, foram salvas. Quantas pessoas no seu quarto, lendo a palavra e conhecendo a verdade, foram libertas. Essa palavra de Deus liberta. Glória ao nome do Senhor. Por último, sabe por que você deve ler a palavra todos os dias? Todos os dias. Sabe por quê? Porque Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. A Bíblia diz em João, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 8, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus.
E o verbo era Deus, e a palavra era Deus. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você quer saber o que Deus pensa? Olha para Jesus. Porque palavras expressam os nossos pensamentos. Então, se eu quero saber o que Deus pensa, eu preciso olhar para Jesus, que é a palavra de Deus encarnada. Sem ler e meditar na palavra, morremos espiritualmente desnutridos. Sem ler e meditar na palavra, somos vencidos pelo inimigo, porque nos falta a espada do Espírito. Sem lermos e meditarmos na palavra, tropeçamos e caímos, porque ela é luz. Sem lermos e meditarmos na palavra, nos perdemos no caminho, porque ela é o nosso GPS. E quantas pessoas estão perdidas no caminho, porque deixaram de ler, de meditar e de obedecer à palavra. Sem a palavra, não há santificação e não há salvação. Quanto tempo você lê a palavra todos os dias e nela medita? Você tem um compromisso radical de ler a Bíblia todos os dias? Eu já disse e vou repetir. Todos os dias pela manhã eu leio, antes de qualquer coisa, a Bíblia. Por uma razão. Porque quando o meu dia começa, a primeira voz que eu preciso ouvir é a voz do meu Senhor. Assuma esse compromisso de leitura da palavra, de meditação da palavra e, sobretudo, de obediência à palavra. Eu quero orar com você. Sabe, eu quero orar para que Deus desperte você, sua família, seu cônjuge, seus filhos, para ler e meditar mais e mais todos os dias na palavra. E hoje, no final dessa oração, eu quero orar pelos adolescentes. Você já colocou o nome de um adolescente aqui? Já colocou o nome de um adolescente? E que você possa também escrever aqui embaixo: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, que bom que o Senhor nos deu a tua palavra. Os nossos irmãos do Velho Testamento não tinham a Bíblia como nós temos nas nossas mãos, para nós lermos e meditarmos nela. Lá no início, nem organizado estava o cânon sagrado ainda, mas nós temos o privilégio de ter a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e em várias versões disponível. Nós temos a Bíblia, Senhor, em forma de e-book, temos o livro Bíblia em papel, podemos ouvir a palavra. Ah, Senhor, desperta-nos para ler mais a tua palavra, meditar mais na tua palavra, se alimentar mais da tua palavra. Estas milhares de pessoas que me acompanham neste devocional, que elas assumam um compromisso de meditar, de ler, meditar, obedecer, praticar a tua palavra. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja para que amem mais a tua palavra. É assim, Senhor, o meu pedido hoje. Agora, Pai, eu quero orar pelos adolescentes. Hoje é dia de nós orarmos pelos nossos adolescentes. Ah, Senhor, eu fui adolescente. Eu sou pai de 3 filhos que foram adolescentes. E eu tenho plena consciência do quão desafiador é viver na adolescência. Pai, quantos casais, pais, estão com muita dificuldade de lidar e entender com seus filhos adolescentes. Mas Tu és o Deus da sabedoria. Tu és o Deus que dá graça, discernimento, equilíbrio emocional. Ajuda os pais a educar, de acordo com a Tua palavra, os filhos adolescentes. Desperta, transforma, enche os adolescentes do Teu Espírito Santo. Aonde quer que houver um adolescente, e eu quero orar pelo Isaac, o adolescente, filho do Rony, com a Val,
a tua bênção sobre Isaac, a tua graça sobre Isaac, o teu amor sobre o Isaac. Protege, livra, sustenta, guarda, dirige, dá discernimento. Pai, eu abençoo Isaac com toda a sorte de bênção e abençoo todos os adolescentes com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom é estarmos aqui. Não saia daí, só um momentinho. Eu quero convidar você para ir para Israel comigo, em novembro. Israel e Suíça, vai ser lindo. Eu estou já com vários casais inscritos. E também eu quero convidar você para participar do nosso Celebrando o Casamento. Celebrando o Casamento. É um evento muito gostoso. São 30 casais que passam comigo aqui 4 dias. É uma imersão. É maravilhoso. Eu quero convidar você para estar conosco no Celebrando o Casamento, ok? Entre em contato conosco nesse telefone que aparece aí. Amanhã você não pode perder por nada. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos amanhã.